Então, gente, bom dia novamente, boa tarde para vocês aqui, bom dia para mim. Pri, você pode dar início, por favor, à nossa reunião. Então vamos lá. Minutos de Sabedoria diz o seguinte: é o número, se eu não me engano, 134. Depois eu vejo o número direitinho e passo. É assim: não creia que encontrarás a perfeição naqueles que o rodeiam. A sublimidade é difícil. Portanto, se você encontrar falhas naqueles que você admira, não se decepcione. Dê a eles mais carinho e apoio, para que possam reparar as oportunidades perdidas. Não despreze a quem erra. Procure erguê-lo, exaltando aquelas qualidades que todos têm dentro de si, de modo que ele possa vencer e subir. É a mensagem de hoje de Pastorino. Então, aí eu preciso falar alguma coisa, porque se a gente não for perdoar quem erra, a gente vai ficar sozinho no mundo, gente. Não tem ninguém. O perfeito morreu 2.000 anos, mais de 2.000 anos atrás, entendeu? Então, a gente tem conviver, lidar com o defeito do outro, os erros dos outros, porque a gente precisa que alguém lide com os nossos também, certo? Então, tá, era isso que eu Certo. queria falar. Quer falar alguma Tá, coisa? eu olhei aqui a anotação, porque eu tinha anotado num papelzinho. Minutos de sabedoria hoje é 134 a mensagem. Ok, pode então Tá. passar para. Então vamos fazer a nossa prece. Ah, sim, claro. Então, assim, acalmando os nossos corações, pedindo primeiramente a Deus, esse Pai de bondade, de carinho, de benevolência, de justiça, pedindo ao Mestre Jesus para que entre pela porta da nossa casa, passeie por cada quarto, passeie pela sala, passeie pela cozinha, abençoando os alimentos que lá se encontram e ficando conosco nesse evangelho. Pedimos também a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, aos espíritos benfeitores desse trabalho e ao nosso anjo da guarda, que nunca nos desampara, que eles possam estar sempre nos auxiliando, ou melhor, que possamos estar sempre conectados a eles, para recebermos as influências benfazejas que necessitamos para fazer as boas escolhas, para poder dar esse perdão, que esse perdão, na verdade, é algo que nós precisamos, né, para não causar mágoas, não causar doenças no nosso corpo físico, mental. E a gente não precisa carregar aquilo que o outro nos oferece, porque cada um doa aquilo que pode, aquilo que tem no seu coração. Então, Senhor Jesus, abençoe esses nossos momentos de leitura do teu evangelho, de reflexão, que cada um que aqui se encontre possa ser abençoado por ti, Senhor, nesse exato momento. Cada um que esteja escutando possa sentir as energias benfazejas passando do alto da cabeça, indo em cada célula do nosso organismo e abençoando todas elas. Que essas bênçãos possam ser espalhadas a cada um que se encontra no planeta Terra, porque todos precisam, Senhor. Todos nós que aqui estamos precisamos dessa energia benfazeja. Senhor, abençoe as pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, em situação de rua, em locais de guerra, em locais violentos, sem saneamento básico. Que cada um possa ser abençoado, Senhor, e possa sentir paz no coração, embora ele esteja envolto de tantas turbulências, mas que ele possa crer que o Senhor está sempre com ele. E assim, Mestre Jesus, o Senhor é o médico dos médicos. Pedimos que o Senhor magnetize as nossas águas, colocando aquela energia necessária para o nosso corpo físico, mental e espiritual. E assim, Mestre Jesus, pedimos a tua permissão para iniciarmos esse evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pode iniciar, Pri, por favor. Ó, só deixa aqui que o computador apagou e eu, para ler aqui fazer a leitura aqui de Mateus, que aí está no computador. Eu estou no celular, mas isso está no computador. Hoje é Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelhas e entro são lobos roubadores.
Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e metida no fogo. Assim, pois, pelos frutos deles os conhecereis. E aí, para comentar, eu continuo no livro, né, do Eliseu Rigonati, que é o Evangelho dos Humildes. O capítulo é o capítulo que ele chama de continuação do Sermão da Montanha. E aí a mensagem desse livro é o seguinte: ele fala assim: falsos profetas são todos aqueles que trabalham com os ensinamentos de Jesus e procuram perpetuar na terra a ignorância espiritual. São encontrados não só no terreno religioso, como também nos vários departamentos das atividades humanas. São perigosíssimos porque semeiam a descrença, destruindo as energias espirituais de quem os escuta. Apresentam-se revestidos de nobres títulos do saber humano, o que o faz com que a funestação deles se exerça amplamente. As religiões dogmáticas que procuram manter os povos na cegueira espiritual para auferirem proveitos materiais são verdadeiros falsos profetas. A ciência, quando nega a imortalidade da alma e a existência do mundo espiritual, matando a esperança e arrancando a fé dos corações, também é um falso profeta. Os escritores que com seus livros lançam a confusão e as trevas no espírito de seus leitores são outros tantos falsos profetas contra os quais cumpre usar de muita cautela. Ainda há outra categoria de falsos profetas, que atacam de preferência os médiuns e os trabalhadores espirituais. Essa categoria é constituída pelos espíritos desencarnados que se comprazem na ignorância e tudo fazem para desviar os médiuns e demais trabalhadores espirituais de seus sagrados deveres. Mantenhamos a máxima vigilância para que não sejamos vítimas dos falsos profetas. Impõe-se uma rigorosa análise das doutrinas e teorias que há no mundo. O melhor meio de analisá-la é aferi-las pelo Evangelho. Tudo que estiver em desacordo com os ensinamentos de Jesus deve ser rejeitado. Acaso poderemos colher algum fruto bom, um fruto que nos alimente durante a jornada, dessas doutrinas que semeiam a descrença e quais espinheiros e abrolhos sufocam a fé e a esperança? São bem expressivas as figuras das quais Jesus se serve para ilustrar seus ensinamentos. As árvores somos nós, os frutos, nossas ações. O fogo é o sofrimento. Seremos conhecidos pelos nossos frutos. Isso é, seremos julgados pelas nossas obras. A árvore cortada e lançada ao fogo simboliza o sofrimento, pelo qual passamos todos os que se distanciam das leis divinas, produzindo mais ações que são péssimos frutos. E assim ele fala sobre essa questão, né, dos falsos profetas, que, assim, não é difícil de ver, né, porque o falso profeta, conforme ele vem fechando aqui, é todo aquele que fala o contrário do que Jesus fazia, né, porque Jesus é o nosso bom pastor, né, o nosso querido mestre, que veio nos ensinar como chegarmos a Deus, e tudo que ele ensinou é o correto. Tudo que está em desalinho com o que Jesus ensinou é o, é o errado, né? E o nosso guia tem que ser o Jesus sempre, nos nossos ensinamentos, nos nossos estudos, né? Não precisa nem ter o nome de Jesus. A gente sabe que Jesus é o líder, né? O que comanda. Mas vieram muitos enviados em nome dele. E até hoje tem esses enviados, né, que a gente pode seguir com outros nomes, porque a gente sabe que a religião não é mais importante, não é importante eu falar que eu sou dessa ou daquela religião, o importante são os frutos que eu produzo, né, porque eu posso nem ter religião e produzir frutos maravilhosos, né, a religião é só para nos conectarmos a Deus, mas eu posso achar que o Deus é só a natureza, né, é só uma energia, e posso não ter um nome específico, isso não importa, o que importa são as nossas ações perante ao próximo. É, eu concordo em uma parte disso,
mas eu tenho que fazer uma ressalva. Eu vou dar uma aqui de advogada do diabo. E nessa parte que ele fala, cuidado com os escritores que muitas vezes levantam ideia que vão contra o que a gente sabe do Evangelho, etc. Blá, blá, blá. Mas eu tenho que falar o seguinte: tem muitos filósofos maravilhosos que são totalmente ateus e ainda questionam a crença em Deus, desse Deus assim, tradicional nosso. No entanto, eles trazem para nós conceitos maravilhosos. Então, até nisso, a gente tem que sempre que. E aí eu gosto muito do Espiritismo quando ele diz que tudo tem que ser, tem que passar pelo crivo da razão. A gente tem sempre que estar sempre. A gente tem sempre que estar sempre horrível. Nós temos que sempre estar passando pelo filtro da nossa racionalidade, o que é bom, o que não é bom, o que a gente concorda, o que a gente não concorda. Mas tem escritores que, embora não tem nenhuma crença e até preguem, combatam essa ideia de Deus, que muitos até tomam, como é que é, a religião é o ópio do povo, e às vezes também, por conseguinte, a crença nesse Deus que seria simplesmente uma fantasia humana, mas independente disso, trazem conceitos maravilhosos para a gente. Pode falar, Janete, que a Janete está doida para. Não, deixa eu contar a historinha. Eu participei de outro retiro, né, lá no convento das Doroteias, uma gracinha elas. E Retiro do Silêncio, Reflexão, Evangelho de Jesus, o Calvário de Jesus. E aí, vocês sabem que eu sou questionadora, né? Vou morrer, quando eu morrer, vocês dizem lá, morreu a questionadora. Aí eu virei e estava se falando da época, da hora que Jesus é crucificado e pelos soldados. E aí me bateu uma situação que eu sempre me questiono, que eu estudo e até hoje não consigo entender muito bem, que é o processo de consciência do ser humano, tá? Que começou, sei lá, anos atrás, naquele julgamento de Nuremberg, lá com os nazistas, até que ponto eles tinham consciência do que eles estavam fazendo. Isso é uma discussão imensa, tá? E eu coloquei no grupo se os soldados tinham consciência que Jesus era filho de Deus, ou se eles é, tomaram a atitude, fizeram o que fizeram no efeito manada. Né? O efeito manada é aquele, um vai atrás de todos, um vai na frente e os outros vão atrás, seguindo, sem questionar, sem pensar, sem ter consciência daquilo exatamente que estava fazendo. Então, esse texto, quando a gente coloca, né, das doutrinas, dos falsos, tudo depende da nossa consciência, da nossa sabedoria, do conhecimento do fato e de que forma você olha esse conhecimento. E é muito mais difícil, isso foi Jesus lá, né, 20 séculos atrás, 21 séculos atrás, tá? Hoje, cada vez mais piora, fica mais difícil você chegar e dizer quem é o falso profeta. A Pri colocou aí de forma belíssima, né? Jesus é o nosso denominador comum. Mas como é que a gente olha esse Jesus? Né? De que forma a gente incorpora ele na nossa vida? Porque eu vejo Jesus de uma forma, a Cris vê de outra, você vê de outra, Mercedes vê de outra, mas todas nós queremos o quê? Chegar um pouquinho perto, só um pouquinho, né? Assim, de uma melhoria de qualidade de moral, né? Não é nem a ética, não, é a moral, que é aquela que a gente vai modificando. Então, o que eu coloco para vocês, e sempre vou continuar colocando e questionando, é que como nós podemos discernir o que é falso, o que é verdadeiro. Fake and true. E aí? Então, Então, esse, então, esse texto aqui, eu então. vou ler agora do P. Pastorino, ele dá algumas indicações a esse respeito, tá? Que ele vem falando justamente sobre essa diferenciação que devemos fazer. Agora, só comentando em relação aos soldados romanos, para eles era só mais um, meu Deus do céu. A coisa mais comum era romano crucificar
prisioneiro. Para eles, ó, não sabiam, sabiam, era só mais um corpo que eles iam pendurar lá, mais um judeu. Só mais um judeu bem diferente. É como a nossa polícia, etc. e tal, não quer saber a origem, de onde foi. Eu tenho que fazer meu serviço e pronto, acabou. Como um coveiro no cemitério que não vai saber a história do cadáver que ele tá enterrando. Pensar que foi diferente, que eles sabiam, é muita tolice. Eles estavam cumprindo o serviço, era só mais um corpo judeu. Quer dizer, eu acho que historicamente, quando a gente vê que era uma prática Não, não muito humana, para a Igreja Católica, para os católicos em si, não sei nem se para os cristãos, tá? Eu estou falando do catolicismo. Para eles, não. Para eles, eles sabiam o que estavam fazendo. mas quando você Entendeu? vai ver a Aí é que eu história, entro, que aí é que é difícil, que a gente começa a tem questionar. que Sabia? questionar. Para mim, não sabia. Como para mim, o que os nazistas fizeram, aqueles soldadinhos, eles não sabiam. Eles iam fazendo, né, de acordo, não tinha. A minha grande procura, Cris, é entender a consciência, porque para mim eu erro, mas eu não tenho conhecimento do erro. A partir do momento que eu tenho conhecimento do erro, eu Aí tenho sim, consciência. claro, você No tem que que eu tenho verificar. consciência, se eu errar novamente, né? Quer dizer, isso é o que eu entendo, né? Não sei. Não, eu concordo contigo plenamente. Mas aí, bom, aí eu vou pedir licença para a gente ler o Pastorino aqui, e como eu falei, ele vem falando justamente de. E como é que a gente diferencia, como é que esse. Aí, entre aspas, julgamento, né? Que é um julgamento da nossa consciência a respeito disso, né? Então, se vocês me dão licença, vamos lá. A individualidade não tem dificuldade em perceber a falsidade das palavras das personalidades. E aqui ele vai fazer muita diferença entre individualidade e personalidade. Individualidade, nosso eu profundo, nosso espírito eterno. Personalidade, o nosso eu personalístico passageiro, que é o que existe em cada existência. Mesmo que hipocritamente digam o que não sentem. A percepção do eu profundo é mais profunda do que do eu personalístico, que facilmente se deixa ludibriar pelas aparências. Examinem-se os frutos, ou seja, a sintetização da essência, e logo veremos se há veracidade. Os frutos principais são o amor e a humildade, que têm como consequência natural o serviço. Mas pode haver muito serviço sem fundamento no amor e na humildade. Como o reconheceremos? Se houver desamor em forma de críticas ou orgulho em forma de vaidades feridas, isso mostra que os frutos ainda estão verdes. E esses frutos devem brotar na individualidade, no coração que está unido ao Cristo interno, vivendo conscientemente na consciência cósmica, e não apenas sobrevivendo na matéria. Todas as nossas palavras são constituídas pelo que há de mais abundante em nosso coração. Se aí residirem o amor e a humildade, nossas palavras naturalmente o revelarão, sem qualquer esforço de nossa parte. E também o mal daí provém. Não é o que entra pela boca, mas o que sai que pode sujar-nos, porque provém do coração. O coração unido a seu profundo só produz bons frutos. O que está unido às riquezas e cobiças terrenas, às coisas ou às pessoas, só produz espinheiros e cardo para o amanhã. Então, acho que aqui ele dá uma pista do que a gente pode, às vezes, diferenciar. Porque quando ele fala aqui que onde há o amor não deve haver as críticas e onde há humildade não deve haver o orgulho ferido, ou seja, ele está colocando assim, quando ainda predomina nessa prática o eu personalístico, não é nem que não dê bons frutos, ele ainda coloca aqui, o fruto ainda está verde. E aí eu acho que eu posso colocar que a maioria de nós ainda está com o fruto verde, tá? Porque a gente ainda critica, a gente ainda, o nosso eu personalístico ainda se fere, etc. e tal. A gente cansou de estudar aqui, gente, que se a gente superasse o nosso eu personalístico, a gente não se aborrecer com mais ninguém, porque quem sofre, quem é ferido é o ego. Quem sempre é ferido é o ego, entendeu? Ninguém atinge o nosso eu profundo, ninguém atinge o nosso espírito. Mas aí, então, do jeito que ele está falando,
todos nós ainda produzimos frutos verdes, mas dá para reconhecer o falso profeta, porque acho que em algum momento o discurso vai, como vem do coração, como ele diz, né? Em algum momento o discurso vai derrapar naquelas, em conceitos que são contrários ao Evangelho. Por exemplo, quando alguém vem e começa a pregar o separatismo entre as religiões, que começa a diminuir o outro, etc. Aí a gente já vê, opa, peraí, não é bem assim. Cristo, ele abraçou todo mundo, ele não excluiu ninguém, ele era um cara que, como é que é, aquele que andava com os malfeitores, entre aspas, que dizia, é o doente que precisa de remédio, não é o são, né? Então, acho que por mais que o falso profeta tente dourar a sua pílula, em algum momento aquilo que vem do coração vai soltar alguma coisa que a gente vai para pensar. Opa! Por exemplo, mesmo Kardec, eu tenho uma amiga que é muito crítica das obras póstumas dele, e uma vez ela falando comigo, porque ela é negra, ela falou, Cris, é muito eivado de racismo as obras póstumas de Kardec. E aí ela citou algumas partes, eu fui ler depois e falei, não, realmente, mas aí, em defesa, entre aspas, né, eu falei, vê quando isso foi escrito. E tanto que ele não colocou isso, são obras póstumas, ele não publicou, porque provavelmente ele mesmo reconheceria que ali tinha muito do Kardec, o homem social. Tinha muito do Hippolyte Rivail, o homem social que vivia numa cultura, porque ali se vê a influência da cultura da época ali, certo? Então, não é uma desculpa, mais ou menos é, porque era uma época em que, né, o racismo era praticamente, foi naturalizado. Pode falar, Janete, adoro quando a Janete faz essa carinha assim, opa, peraí, manda ver. Eu tô, eu estou tentando juntar a época, o que Kardec colocou. Isso me incomoda muito nas pessoas quando dizem que Monteiro Lobato era racista. Sabe? Assim, a gente tem que ver o contexto, a gente tem que ver Sim, os sim, hábitos sim, culturais, né? sim. No que foi escrito, no que foi pintado, no que foi criado. Né? As pessoas julgam com uma rapidez, lê o texto, sabe, já se acham dona da verdade. A gente, como você disse, Cris, a gente ainda é um fruto verde. Sim, tem que ver como você falou. Falta muito para Contexto histórico, amadurecer. sim. E eu acho que uma grande maturidade dele, espiritualmente falando, são obras póstumas, porque ele não publicou aquilo. Tá? Aquilo É, foi publicado, entendeu? Ele não publicou, talvez por essa consciência. Isso aqui está muito contaminado pelo meu tempo. Ele entender que certas coisas, as coisas espirituais, elas transcendem o tempo, transcendem o contexto histórico. Elas são eternas, entendeu? E eu acho que foi fantástico da parte dele não ter publicado aquilo, não ter aprofundado em certos assuntos. Mas, é claro, vai se achar. Eu, por exemplo, se eu não for examinar muito o contexto histórico, o próprio Monteiro Lobato. Eu sento a lenha nele quando eu falo de modernismo, porque ele realmente publicou uma carta, né, acabando com a Anitta eu vou Malfatti, com beber a obra água, eu dela. vou beber água. Não, mas por quê? Porque ele era um cara daquele contexto história do Brasil academicista, que estava acostumado com aquelas pinturas históricas, etc. e tal, entendeu? Ele era um intelectual daquele contexto, e para ele foi chocante ver tudo aquilo. Então, eu sinto a lenha no bom sentido, mas reconhecendo que era daquele tempo. Mas aí é bom, porque no final da história até foi muito bom que ele chamou a atenção para a exposição dela, porque eu até falo com os meus alunos, quer chamar atenção para alguma coisa, é só você falar mal, tá? É internet, quando alguém diz que coisa horrível, todo Logaritmo, mundo é vê. logaritmo, né? É o algoritmo. É Algoritmo, horrível, todo algoritmo. mundo vai ver, porque ninguém estava É. indo ver a exposição dela. Quando ele desceu a lenha, foi todo mundo. Ou seja, de certa forma, ele é o responsável pelo início do modernismo no Brasil. Porque se ele não tivesse feito uma crítica tão acirrada, aquela exposição dela que estava esvaziada não teria chamado tanta atenção. Olha a viagem que a gente fez. A gente estava lá no Evangelho, já está lá no modernismo. A gente viaja muito, gente. Precisamos. Mas aí, o que vocês acham do texto do Pastorino? Pri,
Eu achei assim perfeito. Até anotei aqui porque essa questão dele falar que quando a gente usa o desamor, quando a gente faz algo errado, ele não diz que o fruto está podre, ele diz que o fruto está verde, ainda vai amadurecer. Então, assim, é uma pegada que vai além do nosso entendimento, porque é algo muito amplo, é algo que a gente não consegue, com a nossa visão limitada, não consegue enxergar, né? Você fala logo que tá podre. Não, não tá podre, tá verde, porque ainda não amadureceu. Porque se a gente sabe, né, de acordo com a doutrina espírita, todos nós fomos criados simples e ignorantes e vamos chegar a uma perfeição, que é uma perfeição Efectivamente. relativa, perfectíveis, né? Então, quando ele fala que você usa o desamor como crítica, o fruto ainda está verde, né? E essa questão dos lobos, porque assim, a princípio, né, ele está lá na veste de ovelha, né? Então ele vai falando bonito, vai, aquilo que ele ensaiou, ele vai, mas chega um momento que perde mesmo, porque a gente fala daquilo que tem dentro do nosso coração, né? Então, como nós ainda somos frutos verdes, não vai sair o tempo inteiro coisas boas, né? E o que está falando assim são dos falsos profetas, mas a gente às vezes atua como falso Sim, profeta, sim, somos né? também, gente, São claro. escalas, né? Eu posso ter, como eu tenho poucos conhecidos, a minha rede é menor. Aquele que é muito conhecido tem uma rede maior que chega a mais pessoas. E aí a gente tem que ver essa questão. Aí ele fala que as palavras são frutos do coração. E o coração ligado ao profundo, ligado a Deus, ele produz bons frutos, porque esse fruto já amadureceu, tá um fruto bom ali que vai acolher, que vai seguir o que vai ser o bom profeta, né? Porque ele vai seguir aquele ensinamento de Jesus, né? Que é fazer o bem, né? Não se importar com o outro. Eu sei que tem coisas que Jesus falou há tantos séculos atrás que para a gente ainda é muito difícil, é algo muito complexo para realizar isso no dia a dia. Mas a gente tem que pensar que nós já caminhamos um pouco, né? Nós estamos na nossa caminhada, lembrar que cada dia é um passo. Hoje eu dou um pequeno passo, amanhã, né? Como diz a música do Lulu Santos, assim caminha a humanidade. Em passos de formiga e sem maldade, acho que é algo do tipo. Mas nosso passinho é um passinho de formiga e a gente tem que fazer isso todo dia, tentar ser melhor, né? Aí a importância da gente refletir sobre as nossas ações, né? O que vem falando no livro dos Espíritos, que é Santo Agostinho, né? Que fala que à noite vê o que eu fiz, se foi bom ou se foi algo ruim, né? Fazia reflexão para poder se melhorar. O que Joana de Ângeles, com a série psicológica dela maravilhosa, vem falando é a questão da gente se conhecer primeiro, porque se eu acho que eu não sou orgulhosa, eu não vou trabalhar o orgulho no meu coração. Se eu acho que eu não sou uma pessoa egoísta, eu não vou trabalhar, porque eu não tenho esse defeito, né? Então a gente tem que ver o que tem para a gente poder ter esses frutos bons, porque são a partir das nossas ações. O Rigonete aqui, como que é? Eu sempre Rigonati, ele fala aqui que o que a gente dá, né? As nossas boas ações, tudo vai na balança. Tudo que for bom, ruim. Mas o que a gente fizer de bom pesa melhor pra gente, né? E a gente sabe que tem a questão do pensamento, tem a questão da sintonia. Se eu tenho boas ações, eu vou angariar para mim uma psicosfera boa e aqueles que estão ao redor vão usufruir também. E a gente tem que fazer a nossa parte, né? Cada um fazendo um pouquinho, todo mundo melhora. Eu voltando sempre a dizer, como eu digo sempre, a gente tem que aprender a se perdoar. Antes de mais nada, se perdoar, porque a gente não vai estar no patamar que a nossa razão gostaria que a gente tivesse. A nossa conexão com o profundo é uma internet péssima, que ela fica falhando. E vamos ter orgulho. Eu tenho maior orgulho. Eu estou com 61, não perdi meu réu primário, não matei ninguém nesta vida. Então, eu estou no lucro. Eu estou bem. Vamos ver os nossos pequenos avanços, vamos valorizá-los e perdoar a enormidade de erros que a gente comete, porque, gente, ainda é nosso grau evolutivo. E assim como a Guimarães, acho que é Guimarães Rosa, assim como a vida, acho que Deus também, o que Ele espera da gente é coragem para enfrentar os nossos próprios defeitos, para a gente querer evoluir. Eu acho que Deus espera que a gente tente fazer o nosso máximo, tente oferecer a nossa melhor versão a cada dia mesmo que essa melhor versão ainda esteja muito longe da perfeição. Bom,
Janete, quer acrescentar alguma coisa ou posso pedir para a Pri? Não, eu estou digerindo tudo isso aí. É muita A coisa para gente minha passa cabeça. o resto da semana digerindo, né? Nossa Senhora. A gente passa o resto graças a Deus, a gente passa o resto da semana refletindo sobre muita coisa. E eu sou muito grata a tudo isso, gente. Eu era uma pessoa que não lia a Bíblia. Eu tinha ranço da Bíblia por causa do Gênesis, quando começava aquilo de reinar sobre todas as coisas, aquilo me dava um ranço do caramba, entendeu? Porque é totalmente diferente da minha versão de o que é humanidade. Mas graças à pandemia eu comecei a estudar Evangelho e cumprir, e a gente foi agregando, agregando, e hoje, gente, é o compromisso assim, é o grato compromisso que faz. É isso aí, né, Janete? A gente tem coisa para digerir durante a semana, até semana que vem. Eu queria até pedir a ajuda de vocês, Pri, Cris, vocês que têm um cabedal de informações, nesse retiro que se falou muito, que se estudou, se refletiu, 3 dias em silêncio só, né? Só input na cabecinha, sobre o Calvário. E aí, se vocês tiverem alguma indicação dentro dos estudos de vocês, vocês mandem, porque é muito sério. É isso que você acabou de falar, Cris. Eu não tinha, assim, dentro do Evangelho, analisando, né, o que cada apóstolo colocou, a visão dele do Calvário, sabe? É muito Posso dar uma forte. sugestão? Posso dar uma Pode. sugestão? Que tal semana que vem a gente fizer uma reunião só sobre isso? A gente estuda e traz sobre isso. Que tal? Tá, pode Pode ser, ser? Então, pode ser. fechado? Então tá. Porque é assim, é muito interessante, porque todos nós vivemos o Calvário. Tem, a significação é muito importante. Muito, Tá? Então, muito. fechado. Semana que vem a gente Ok, vem falando fechado. sobre isso. Pri, então, deixa eu ver quando está terminando já, a gente tem 4 minutos. Faz para nós a oração de encerramento. Faço a prece. Mas antes, rapidinho, É eu claro. vi alguma coisa do Haroldo Dutra falando do Calvário esses dias. Ele fez a Vamos achar. relação. Eu Ah, vou procurar um videozinho dele, tá bom? E vamos fazer a oração. Temos o quê? Só 4 minutos? agora já é 3 e pouco. Tá. Tá, então vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade benfazeja, agradecer aos irmãos que estão aqui conosco, a Jesus Cristo, a nossa Mãe Santíssima, que abençoe a cada um de nós, que possamos levar esses ensinamentos, né, isso que foi estudado na nossa mente, para a gente poder aplicar isso na nossa vida, produzindo bons frutos, fazendo as boas ações, Senhor Jesus. Tende piedade, Senhor, daqueles que sofrem, daqueles que estão com dificuldades para te reconhecer, daqueles que ainda estão tão revoltados contigo, Senhor, que eles possam entender que o Senhor ama cada um de nós, que o Senhor, enquanto esteve aqui na terra conosco, falou que não deixaria nenhuma de suas ovelhas desgarradas. E essas ovelhas somos nós, Senhor. Independente do que estejamos passando, da turbulência que ocorre em todo o planeta, que acontece na nossa cidade, na nossa comunidade, na nossa família, que possamos entender que esse Jesus é o mestre, é o guia, é o nosso pastor, é o caminho, a verdade e a vida. E que possamos estar sempre agarrado com Ele, sempre pedindo ajuda nas nossas orações. Nem que seja uma oração simples, Senhor, só falando, Senhor, ó meu Deus, tende piedade de mim. Porque muitas das vezes, no momento turbulento, nem fazer uma oração com palavras bonitas, mas não são as palavras bonitas que importam, são os nossos sentimentos. Então, que possamos ter isso no nosso coração, que é o nosso sentimento, é o que levamos a Deus, que realmente importa. E Ele sempre está conosco, mas muitas das vezes não conseguimos enxergá-lo. E assim, Senhor Jesus, se estiver entre nós algum irmão desajustado, em desalinho, querendo briga ou confusão,
que ele possa ser encaminhado ao pronto-socorro mais próximo da nossa casa, para ele receber esse colo que ele tanto precisa e esse abraço benfazejo de Jesus, que cura todos nós. E assim, Mestre Jesus, pedimos a tua permissão para finalizarmos o evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, Pri, obrigado, Janete, obrigado pela companhia, obrigado pela contribuição, pelo nosso estudo maravilhoso. Nada, eu que agradeço. Um beijo no É coração. tudo, é o trabalho de formiguinha, uma formiguinha junto com a outra, unida à outra, não é juntas, estamos unidas e não juntas. E tomara que avance a coisa da transcomunicação, que aí quando uma de nós se for, a gente continua fazendo reunião. Gente, até semana que vem. Tchauzinho, beijo. Beijo. Exagerei agora eu.